Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 25 de abril, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 5 ao 14. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Rebaixai-vos, pois, humildemente, sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, pois é Ele quem cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia como leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atinge também os vossos irmãos pelo mundo afora. Depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda a graça, que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. A Ele pertence o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel junto de vós, envio-vos esta breve carta para vos exortar e para atestar que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A igreja que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, o meu filho. Saudai-vos uns aos outros, com o abraço do amor fraterno. A paz esteja com todos vós que estáis em Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, que maravilha poder hoje meditar essa palavra. Meu coração se enche de alegria a cada momento que eu estou preparando essa pregação, porque o Senhor, Ele coloca no meu coração essa certeza que Ele vai conduzir, que Ele conduz todos os dias, para que as pessoas que precisam ouvir a pregação possam ouvir e possam receber a palavra do Senhor. A mensagem de hoje, que está essa carta maravilhosa de São Pedro, ela é muito especial porque ela traz ao nosso coração mensagens que foram muito importantes para a igreja daquele tempo, mas que ela se atualiza de uma maneira muito forte para cada um de nós hoje. Por isso, Pedro vai começar dizendo: revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo. Porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Nós somos chamados a nos revestir de humildade no relacionamento mútuo, na forma que nós tratamos um ao outro. Revestir é vestir de novo, é nos cobrir de humildade como Cristo fez. Porque para nós convivermos bem em família, na comunidade, na sociedade, no ambiente de trabalho, nos ambientes que nós vivemos, nós precisamos desse dom da humildade. Porque é através da humildade que se manifesta o amor de Deus. É através da humildade que se manifesta o poder de Deus. E vamos ser sinceros, não é fácil ser humilde. Não é fácil. Tem que ser um dom e uma graça de Deus. Mas nós somos chamados para isso. Porque Deus, Ele resiste ao soberbo, ao arrogante, ao prepotente. Deus resiste àquele que acha que sempre tem razão. Mas Ele dá a sua bênção, a sua graça aos humildes. No livro de Filipenses, no capítulo 2,
São Paulo vai falar do exemplo da humildade de Cristo. Ele se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. No mundo que nós vivemos hoje, é tão importante, é tão atual, é tão necessário nós pedimos ao Senhor o dom da humildade. E Pedro vai ir além, ele vai dizer: rebaixai-vos, pois, humildemente sob a poderosa mão de Deus, porque na hora certa Ele vai vos exaltar. E aqui, meu irmão e minha irmã, está o segredo do próprio Senhor Jesus, que se rebaixou, mas no momento certo foi exaltado pela mão poderosa do Pai. E se nós queremos servir ao Senhor, nós temos que ser humildes. Nós temos que, nos relacionamentos, na forma de lidar um com o outro, ser humildes. Principalmente aqueles que têm um cargo ou que exercem autoridade sobre alguém. Precisa haver humildade, a humildade de Cristo, para nós enxergarmos o outro não como alguém que precisa ser dominado, mas alguém que precisa ser amado. Quantas famílias estão destruídas porque falta humildade, falta ouvir o outro, falta entender o valor do outro. E quando nós não nos humilhamos e queremos sempre mostrar que a nossa voz é a que vale, que a nossa opinião é a que vale, nós criamos conflitos e criamos dificuldades de relacionamento um com o outro. Por isso, meu irmão e minha irmã, se hoje nós nos humilhamos, no tempo certo, Deus vai nos exaltar. E essa é a força da palavra de Deus. São Pedro vai dizer ainda: lançai sobre ele toda a vossa preocupação, porque é ele que cuida de vós. Quantas vezes nós estamos adoecendo, nós estamos enfraquecendo, porque nós guardamos para nós as nossas preocupações de todas as áreas da nossa vida. Mas a palavra de hoje nos aconselha a lançar sobre o Senhor as nossas preocupações, porque é Ele que cuida de nós. Eu te convido hoje, faça essa experiência. Lança sobre Ele aquilo que está te afligindo, aquilo que está tirando a sua paz, aquilo que está fazendo você chorar, aquilo que está fazendo você sofrer. Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Essa é uma grande verdade que nós não podemos permitir que nada tire do nosso coração. Deus cuida de nós. E eu te convido hoje, entrega ao Senhor a sua vida, porque Ele é um Deus fiel que cuida dos seus filhos. Sede sóbrios, vigilantes é mais um conselho. Nós precisamos ser sóbrios. Nós precisamos estar atentos. Nós não somos chamados para viver embriagados das coisas desse mundo. Nós somos chamados para estar sóbrios, para estar sãos e para sermos vigilantes, estarmos atentos àquilo que Deus tem preparado para nós e estarmos atentos e vigilantes para não cairmos nas armadilhas do inimigo. Porque o inimigo, o diabo, ele rodeia como um leão procurando a quem devorar. O inimigo está à nossa espreita todos os dias. E se nós dermos brecha, se nós afastarmos de Deus, se nós desviarmos dos propósitos de Deus para a nossa vida, nós nos tornamos presas fáceis para o inimigo. Porque o inimigo ele fica nos rodeando. Mas sobre nós está a graça de Deus. E quando nós renunciamos a essa graça, nós ficamos vulneráveis à ação do inimigo.
E esse é o conselho. Resistir a ele firmes na fé. O próprio Jesus, ele foi tentado, mas ele resistiu. Ele não cedeu às pressões do inimigo. E é por isso que a palavra nos fala: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele vem contra nós, mas nós podemos resistir se nós estivermos firmes no Senhor, firmes na fé. Porque Pedro vai lembrar que não era só aqueles irmãos que estavam sofrendo. Os irmãos também de outros lugares do mundo afora estavam também sofrendo, mas estavam também resistindo. Porque depois do sofrimento, a graça de Deus vem sobre a nossa vida. E quando nós resistimos, o Senhor nos dá a graça para nos tornarmos cada vez mais firmes, fortes e seguros. À medida que nós resistimos o inimigo, nós vamos nos tornando cada dia mais firmes, mais fortes e mais seguros na graça de Deus. Meu irmão e minha irmã, a nossa fé, ela deve nos levar a esse combate espiritual de todo dia. É por isso que nós temos que nos revestir da humildade. A humildade que Cristo teve, sabendo que Ele é Deus, sabendo que Ele é Senhor. Ele teve que passar por muitas provações. Teve que enfrentar na sua jornada aqui na terra muitos momentos difíceis e de sacrifício. Mas Ele foi fiel. Quando o Senhor se revestiu de humildade, aceitou a dor, aceitou o sofrimento, mas sempre com os olhos e com o coração fixos no Pai, sabendo que tudo que Ele estava passando era necessário para nos dar a vida eterna. Nós precisamos muito de tomar essa palavra hoje para a nossa vida. Nós precisamos hoje entender que ser cristão não é fácil. Não é fácil. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu quero repetir. Se alguém te prometeu uma vida de cristão, uma vida de batizados, sem cruz, sem luta, sem sacrifício, essa pessoa mentiu para você. Porque é o próprio Jesus que falou: no mundo vocês vão ter aflições, mas coragem, eu venci e vocês também vão vencer. Jesus, Ele sempre mostrou para os discípulos que a vida com Ele, o caminhar dos discípulos, dos apóstolos, não seria fácil. Mas havia uma promessa do Senhor que se cumpriu e que se cumpre hoje: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Eu quero convidar você hoje para olhar para o seu coração, para olhar para o seu coração, porque muitas vezes nos relacionamentos em casa nós precisamos ceder, nós precisamos silenciar, nós precisamos renunciar ao orgulho, nós precisamos renunciar à nossa razão para ouvir o outro, porque as intrigas, as divergências são ciladas do inimigo para nos destruir e para nos separar, para acabar com a família, para destruir os projetos de Deus para a nossa vida. Por isso, em muitas situações, nós temos que nos humilhar, silenciar e saber que no momento certo o Senhor vai nos exaltar. Ele é fiel, Ele não falha, Ele está conosco a cada momento e a cada instante. Por isso nós precisamos confiar nele e precisamos lutar contra todo o mal que se levanta contra nós. Se você tem vivido ansioso, ansiosa, preocupado, com medo, entrega tudo para o Senhor. Entrega para Ele e lembre, não dê munição para o inimigo.
Não dê abertura para o inimigo entrar e destruir, mas deixa que o Espírito Santo possa te conduzir. Deixemos que a graça de Deus esteja sobre a nossa vida. O sofrimento existe, as lutas existem, as provações existem, mas acima de tudo, existe o amor do nosso Deus, que está conosco a cada momento, a cada instante, e que nunca nos abandona. Que hoje, meu irmão e minha irmã, cada um de nós possamos fazer essa experiência. Às vezes, os problemas na sua casa têm sido causados por isso. Porque o inimigo ele vai soprando no ouvido de um, no ouvido de outro, e ele vai colocando um contra o outro. Essa é a grande maldade de Satanás. Nos colocar um contra o outro e nos colocar contra Deus. Assim como Satanás seduziu Adão e Eva, e seduziu a tantos, colocando em dúvida a verdade da palavra de Deus. Mas nesse dia, meu irmão, nesse dia, minha irmã, nós nos colocamos diante da presença do Senhor e pedimos a Ele a graça, o dom da humildade e a força do Espírito Santo para dizer não ao inimigo, para dizer não às ciladas desse mundo e para viver dignamente como os escolhidos do Senhor. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, o Senhor, na sua passagem aqui na terra, nos ensinou tanto sobre a humildade, a começar do anúncio do anjo, até o seu sacrifício na cruz, Senhor. O Senhor que é Deus, Senhor de todas as coisas, se revestiu de humildade, se humilhou por amor a nós. Então, Senhor, a começar de mim eu te peço, dai-nos o dom da humildade. Nos ensina, Senhor, que o calar muitas vezes é necessário. Nos ensina, Senhor, a vencer o inimigo e não dar munição para o inimigo destruir as nossas famílias, destruir os planos do Senhor para nós. Mas nos ajuda a resistir, Senhor. Que pelo poder do Espírito Santo possamos resistir a todo mal que se levanta contra nós. Possamos resistir na fé, sabendo que o Senhor está conosco e que com o Senhor nós somos mais que vencedores. Dai-nos nesse dia o dom da humildade e a força para não ceder às pressões do inimigo. Que possamos crer, Senhor, como o Senhor resistiu a Satanás naquele deserto. Que possamos resistir até o fim. Que possamos dizer não ao inimigo. E possamos sempre dizer sim para os projetos do Senhor para a nossa vida. Fica conosco, Senhor. E que a sua bênção nesse dia seja derramada abundantemente sobre cada um de nós. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.